Bom dia, direção! Sem fake news, sem juridiquês e sem enrolação. Informação estratégica para o dia a dia da sua empresa. Hoje, o nosso tema é um daqueles assuntos que aparecem todos os dias dentro das empresas, mas que muitas vezes são tratados de forma improvisada. Atestados médicos sob a ótica da gestão empresarial, do compliance trabalhista e da justiça do trabalho. Toda empresa, em algum momento, vai lidar com atestados médicos. Pode ser um atestado de 1 dia, 3 dias, 15 dias, uma declaração de comparecimento, um afastamento recorrente, um documento emitido por telemedicina ou até uma suspeita de abuso. E é exatamente aqui que muitos empresários erram. Alguns tratam o atestado como um problema pessoal do empregado. Outros aceitam qualquer documento sem nenhum controle. E há também aqueles que reagem de forma excessiva, expondo o trabalhador, questionando doença, exige detalhes indevidos ou cria situações que podem gerar um risco trabalhista. O ponto central é esse: atestados médicos precisam ser tratados com técnica, procedimento e respeito, nem omissão, nem abuso. A empresa precisa cumprir a lei, preservar a saúde do trabalhador e, ao mesmo tempo, manter um controle interno, organização documental e segurança jurídica. O primeiro ponto é: o atestado médico válido justifica a ausência do empregado e impede o desconto daquele período, desde que apresentado conforme as regras aplicáveis e a política interna da empresa. Isso significa que o gestor não deve simplesmente ignorar o documento, descontar o dia ou aplicar advertência sem análise prévia. Na Justiça do Trabalho, a empresa que desconsidera um atestado válido pode ser condenada a devolver os valores descontados e, dependendo da forma como conduziu a situação, ainda pode enfrentar um pedido de indenização. Mas atenção, isso não significa que a empresa não possa ter controle. Ela pode e deve. O que a empresa precisa é estabelecer uma política interna clara sobre a apresentação de atestados. Essa política deve indicar por qual canal o documento deve ser enviado, em qual prazo, qual setor, quem analisa, como será feito o registro e de que forma esse documento será arquivado. Quando a empresa não tem procedimento, cada caso vira uma discussão, e onde há improviso, há risco. O segundo ponto é o cuidado com os dados da saúde. Atestado médico envolve informação sensível. Mesmo quando não há CID, existe ali uma informação relacionada à saúde do trabalhador. Por isso, esse documento não pode e não deve circular em grupos de WhatsApp, não deve ser exposto para colegas, não deve ser tratado em tom de deboche e não deve ser usado para constranger o empregado. O RH, o departamento pessoal e a liderança precisam entender que saúde é um tema sensível. A empresa pode receber, registrar, analisar o atestado, mas deve fazer isso com confidencialidade, acesso restrito e finalidade legítima. O terceiro ponto é muito importante. O CID não pode ser exigido como uma regra absoluta. Muitas empresas ainda acreditam que atestado sem CID não vale. Esse é um erro comum. O CID somente deve constar quando houver autorização do paciente. A ausência do CID por si só não torna automaticamente o atestado inválido. O que a empresa deve verificar são os elementos mínimos de validade do documento: identificação profissional, assinatura do médico, CRM ou registro competente, data, período de afastamento e demais informações necessárias para justificar a ausência. Então, cuidado, recusar um atestado apenas porque ele não tem CID pode gerar um risco para sua empresa. O quarto ponto é a diferença entre declaração de comparecimento e atestado médico. A declaração de comparecimento comprova que um empregado esteve em consulta, exame ou atendimento durante determinado período. Já o atestado médico indica a necessidade de afastamento do trabalho por determinado tempo. Na prática, se o empregado apresenta apenas uma declaração de comparecimento, a empresa deve analisar o abono conforme o período necessário para aquele atendimento e para um deslocamento razoável. Isso não significa automaticamente abonar o dia inteiro, salvo se houver previsão em norma coletiva, política interna ou recomendação médica para aquela situação específica. Esse detalhe é importante porque evita dois extremos: o abuso por parte do empregado e a ilegalidade por parte da empresa.
O sexto ponto é a suspeita de um atestado falso. A empresa não deve acusar o empregado sem prova, mas se houver indícios concretos de falsidade, como rasura, inconsistência grave, profissional inexistente, documento incompatível ou confirmação de irregularidade, a empresa pode e deve instaurar uma apuração interna, solicitar esclarecimentos e adotar as medidas cabíveis, mas tudo precisa ser documentado. Uma justa causa baseada em atestado falso existe prova robusta. A Justiça do Trabalho analisa esse tipo de situação com muito rigor, porque a justa causa é a penalidade máxima aplicada ao empregado. Então, se a empresa suspeita, deve investigar. O sétimo ponto é a norma coletiva. Algumas convenções coletivas trazem regras específicas sobre a apresentação de atestados, prazos, aceitação de declarações, acompanhamento de filhos, abono por ausências e procedimentos internos. Por isso, a empresa não deve criar política de atestado copiando o modelo pronto da internet. Compliance trabalhista não é copiar documento, é adequar procedimento à realidade da empresa, da categoria profissional e da operação. Agora, o que a empresa deve fazer na prática? Deve criar uma política interna de recebimento e análise de atestados, definir um canal oficial para o envio desses documentos, treinar os gestores para não expor, constranger ou questionar indevidamente o empregado. Deve restringir acesso a esses documentos de saúde. Deve conferir a convenção coletiva aplicável, diferenciar atestado médico de declaração de comparecimento ou documentos de acompanhamento. Deve registrar tudo de forma organizada. E quando houver afastamentos recorrentes ou suspeitas de fraude, deve agir com o apoio do RH, do Departamento Pessoal, do Médico do Trabalho e do Jurídico. Para concluir, a empresa não deve enxergar o atestado médico como um inimigo da operação. O atestado é um documento de saúde e precisa ser respeitado. Mas respeito não significa ausência de controle. A empresa pode e deve cumprir a legislação, preservar a intimidade do trabalhador e, ao mesmo tempo, ter procedimento, organização e prova. Esse é o papel do compliance trabalhista. Transformar situações sensíveis em processos seguros. Porque na Justiça do Trabalho, muitas empresas não perdem apenas porque erraram na lei. Perdem porque não conseguiram provar que agiram corretamente. Bom dia, direção! Porque a empresa bem orientada não decide no susto, decide com estratégia.